E aí, meu nome é Ethan, tenho 26 anos. Uma noite, dei uma carona para um colega de trabalho bêbado até em casa e a esposa dele me agradeceu de um jeito muito estranho. Ela estava ali, de roupão de seda, a casa cheirando a limão e tristeza, e em vez de gritar com ele, olhou para mim e disse: Você é a primeira pessoa que o trouxe para casa em segurança. 6 meses depois, ela estava chorando em meus braços, dizendo que achava que estava se apaixonando por mim. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Nunca pensei que levar alguém em casa mudaria minha vida, mas, olhando para trás agora, talvez eu devesse ter deixado o Liam naquele estacionamento. Era uma noite de quinta-feira em julho, o tipo de noite em que o ar tem cheiro de terra molhada e você mal consegue ver o vapor da sua respiração. Eu tinha ficado até tarde no escritório, terminando os relatórios trimestrais que o Liam deveria ter cuidado. De novo, Liam Hayes era meu mentor. Brilhante com os clientes, conseguia convencer qualquer um a fechar um contrato, mas, na maioria dos dias, lá pelas 5 da tarde, ele cheirava a enxaguante bucal e arrependimento. Naquela noite, eu o encontrei na garagem, escorado no BMW dele, com as chaves espalhadas no chão de concreto. A gravata estava torta, o cabelo, geralmente impecável, estava uma bagunça. E aí, amigão, ele arrastou as palavras quando me viu. O carro não. O carro não liga. O carro estava bem. Leon, não. Eu poderia ter chamado um Uber para ele. Deveria ter chamado um Uber. Em vez disso, o ajudei a entrar no meu Honda e dirigi para o endereço que ele balbuciou entre soluços. O GPS me levou por ruas sinuosas até um bairro que eu nunca tinha visto antes. Casas grandes, jardins impecáveis. O tipo de lugar onde as pessoas realmente usavam suas garagens para 3 carros. A casa de Liam era cor creme com venezianas escuras. A luz da varanda brilhava quente contra a da escuridão. Mesmo bêbado, ele conseguiu tirar a carteira e me mostrar uma foto da esposa. Victoria. Impressionante, com aquela beleza natural que algumas mulheres possuem. Cabelos escuros, olhos gentis. Ela é. Ela é incrível, ele sussurrou, a cabeça rolando contra a janela do passageiro. Não sei por que ela me aguenta. Estacionei na entrada da casa deles e ajudei Liam a tropeçar até a porta da frente. Antes que eu pudesse bater, ela se abriu. Victoria Reis era mais bonita pessoalmente do que em qualquer fotografia. Ela usava um roupão de seda sobre o pijama, como se estivesse esperando. O cabelo escuro estava preso frouxamente, sem maquiagem. Ela não pareceu surpresa ao ver o marido pendurado no ombro de um estranho. Ah, ela disse baixinho. A voz dela era mais suave do que eu esperava. Você deve ser o Ethan. Pisquei. Como você. Liam fala de você. Ela deu um passo para o lado, nos deixando entrar. Aquele que sempre o. Acoberta. A casa cheirava a produto de limpeza de limão e algo floral. Tudo estava impecável. Sofás brancos, mesa de centro de vidro sem uma única impressão digital. O tipo de limpeza que exige esforço. Aqui, Victoria disse, guiando Liam para uma poltrona de couro na sala de estar. Ele caiu nela imediatamente, já meio adormecido. Ela se moveu com eficiência prática, desamarrando os sapatos dele, afrouxando a gravata, como se já tivesse feito isso antes. Muitas vezes antes. Fiquei ali sem jeito, com as chaves de carro ainda na mão. Eu deveria. Fique um pouco, ela disse sem levantar os olhos. Por favor. Ela desapareceu na cozinha. Ouvi água correndo, o tilintar suave de gelo em um copo. Quando ela voltou, entregou a Liam a água e 3 comprimidos brancos. Vitaminas, ela me explicou. Ajuda com a ressaca. Liam balbuciou algo que talvez fosse obrigado e virou o copo. Em minutos, a respiração dele ficou mais profunda.
Sono. Victoria sentou-se no sofá em frente a mim, com os pés debaixo do corpo. Quão ruim foi hoje à noite? Ele não conseguiu encontrar as chaves. Eu disse honestamente. Elas estavam bem ao lado dele. Ela assentiu como se fosse exatamente o que esperava. Com que frequência isso acontece? No trabalho, quero dizer. Hesitei. Leon era meu mentor. Minha promoção provavelmente dependia dele. Mas algo nos olhos cansados de Victoria me fez dizer a verdade. 2, talvez 3 vezes por semana. Ele funciona até umas 4 horas. Depois ele vira outra pessoa. Ela terminou minha frase. Eu sei. Ficamos em silêncio por um momento. A casa estava tão quieta que eu podia ouvir a geladeira zumbindo na cozinha. Em algum lugar lá em cima, um relógio tic-taqueava constantemente. Sinto muito, eu disse finalmente. Isso é. Isso deve ser difícil para você. Victoria olhou para o marido dormindo, depois de volta para mim. Sabe qual é a coisa estranha? Esperei. Você é a primeira pessoa que o trouxe para casa. Geralmente, ele simplesmente aparece na varanda, na garagem, às vezes desmaiado no carro na entrada. Mas hoje à noite, alguém realmente se certificou de que ele chegasse aqui em segurança. O jeito que ela disse isso fez meu peito apertar, como se ela estivesse esperando que alguém se importasse. Não é nada demais, eu disse. Qualquer um teria. Não, ela me interrompeu suavemente. Qualquer um não teria. A maioria das pessoas faz vista grossa, até os amigos dele, especialmente os amigos. Ela me acompanhou até a porta, movendo-se silenciosamente para não acordar Liam. Na varanda, ela se virou para mim. Obrigada, ela disse. De verdade, obrigada. Mas foi o jeito que ela disse que ficou comigo. Não grata, não aliviada. Algo mais. Algo que parecia reconhecimento. Como se ela estivesse esperando por mim especificamente. Dirigi para casa por ruas vazias, incapaz de tirar a imagem de Victoria naquela porta. A gratidão cansada na voz dela. O jeito experiente com que ela lidou com os sapatos de Liam, a gravata, os comprimidos. Há quanto tempo ela fazia isso sozinha? A segunda-feira de manhã chegou como um banho de água fria. Sentei-me à minha mesa, encarando os relatórios trimestrais, mas tudo em que eu conseguia pensar era em produto de limpeza de limão e roupões de seda, e no jeito calmo com que Victoria havia dito obrigada. Leon apareceu por volta das 10, com uma cara de quem tinha sido atropelado por um caminhão. O sorriso charmoso de sempre não estava em lugar nenhum. Ethan, ele disse caindo na cadeira em frente à minha mesa. Sobre a noite de quinta-feira. Não se preocupe com isso. Não, sério. Fico te devendo uma. A Victoria me disse que você me trouxe para casa. Assenti, mantendo os olhos na tela do meu computador. Como eu disse, não se preocupe com isso. Ela gostou de você, ele disse de repente. Meus dedos congelaram sobre o teclado. O quê? Victoria, ela disse que você parece um cara legal. Isso é. Não é algo que ela diz com frequência. Leon esfregou as têmporas. Ela não confia fácil nas pessoas. Certo, eu disse com cuidado. Ela já passou por algumas coisas. Antes de mim, quero dizer, um relacionamento ruim. Um cara que. Ele parou, balançando a cabeça. Enfim, ela é cuidadosa com quem deixa entrar em nossas vidas. Mas ela disse algo sobre você parecer diferente. Diferente. A palavra me seguiu o dia todo. Naquela tarde, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. É a Victoria. O Liam me deu seu número. Espero que não se importe. Eu queria te agradecer de novo pela noite de quinta-feira. Encarei a mensagem por um longo tempo. Profissional, educada, mas ela se aproximou. Deu o primeiro passo, sem problema nenhum. Espero que o Liam esteja melhor. Ele está, obrigada. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Meu coração acelerou. Claro,
Há quanto tempo ele está tão mal no trabalho? E, por favor, seja honesto. Coloquei o celular de lado, caminhei até a janela, peguei-o de novo. Leon estava a 3 mesas de distância, rindo com um cliente ao telefone, parecendo completamente normal. Tem piorado gradualmente nos últimos meses. Nada que afete a qualidade do trabalho dele ainda, mas você o está acobertando. Às vezes, 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Sinto muito. Isso não é justo com você. Está tudo bem. De verdade. Não está tudo bem, Ethan. E acho que nós dois sabemos disso. Eu não sabia como responder a isso. Então, não respondi. Mas salvei o número dela. A próxima mensagem de texto chegou 3 dias depois. Oi, é a Victoria. Odeio perguntar isso, mas o Leon não voltou para casa ontem à noite. O celular dele vai direto para a caixa postal. Você o viu hoje? Olhei para o escritório. A mesa de Liam estava vazia, desde o almoço. Ele ainda não chegou. Deixe eu fazer umas ligações. Eu o encontrei no Murphy's Bar, a 2 quadras do escritório, tomando o que com certeza não era a primeira cerveja dele. Ele pareceu surpreso em me ver. Ethan! Amigão! Ele gesticulou amplamente, quase derrubando o copo. O que te traz ao meu escritório? A Victoria está preocupada. Você não voltou para casa ontem à noite. Algo passou pelo rosto dele. Culpa, talvez? Ou medo. Perdi a noção do tempo. Você sabe como é. Não, eu não sei como é. Ele me estudou por um momento. Então, virou a cerveja. Certo, claro que não. Senhor responsabilidade. Eu o ajudei a voltar para o escritório. Dei desculpas ao nosso supervisor sobre uma emergência com um cliente e o observei se atrapalhar pelo resto do dia. Às 5h30, mandei uma mensagem para a Victoria. Encontrei ele. Estou levando ele para casa. Obrigada. Estarei pronta. Pronta. Como se isso fosse uma rotina, um sistema. Desta vez, quando paramos na entrada, Victoria estava esperando na varanda. Ela tinha trocado as roupas de trabalho por jeans e um suéter, ainda bonita, mas diferente, mais real. Quão ruim? Ela perguntou baixinho enquanto eu ajudava Liam a sair do carro. No bar desde de manhã, provavelmente, mas ele ficou mais sóbrio durante o dia. Ela assentiu, pegando o outro braço de Liam. Vamos, querido, vamos te colocar para dentro. Liam estava mais lúcido do que na quinta-feira à noite, conseguindo andar quase sozinho. Mas enquanto Victoria o guiava em direção à escada, ele se virou para mim. O Ethan é um cara legal, Thor. Um cara muito legal. Você deveria convidá-lo para jantar alguma hora. Victoria corou. Vamos só nos preocupar em te levar lá para cima, tá? Depois que Liam desapareceu escada acima, Victoria e eu ficamos no hall de entrada dela. A casa cheirava a algo delicioso: alho, ervas e vinho. Eu estava fazendo o jantar, ela disse, desculpando-se, antes de perceber que ele não viria para casa. Cheiro incrível. É só macarrão, nada especial. Ela hesitou. Você gostaria. Quer dizer, já está pronto. E você já dirigiu todo esse caminho 2 vezes. Eu deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa sobre precisar ir para casa. Mas Victoria parecia tão cansada e a casa cheirava tão bem e eu não conseguia me lembrar da última vez que alguém tinha cozinhado para mim. Se você tem certeza de que não é muito incômodo. O sorriso dela foi pequeno, mas genuíno. Não é. A cozinha era exatamente o que eu esperava. Armários brancos, bancadas de granito, flores frescas num vaso perto da janela. Mas também habitada. Uma caneca de café com marcas de batom na pia. Uma pilha de correspondências na bancada. Um pano de prato com pequenas manchas. Victoria se movia pela cozinha com eficiência silenciosa, aquecendo o macarrão, abrindo uma garrafa de vinho branco. Ela serviu 2 taças sem perguntar se eu queria. Então, ela disse,
sentando-se em frente a mim numa pequena mesa perto da janela. Conte-me sobre você, Ethan. Além do fato de que você aparentemente resgata analistas financeiros bêbados, ri apesar de mim mesmo. Não há muito o que contar. Trabalho, principalmente. Eu me mudei para cá há uns 2 anos por causa do emprego. De onde? Chicago. Mas cresci em Milwaukee, família pequena. Uma irmã. Casado? Namorada? Não e não. Dei um gole no vinho. Era bom. Com gosto de caro. E você? Além de ser casada com meu mentor. A expressão dela mudou um pouco. Eu sou designer gráfica, autônoma principalmente. Trabalho de casa. Isso parece bom. Flexível. É sim, mas também é. Ela fez uma pausa, enrolando o macarrão no garfo. É solitário às vezes, especialmente quando o Liam está viajando a trabalho. Ele viaja muito? Mais e mais ultimamente. Ou pelo menos é o que ele me diz. Ela levantou os olhos do prato. Desculpe, eu não deveria. Essa não é uma conversa apropriada para o jantar. Está tudo bem, eu disse. E eu falava sério. Havia algo em Victoria que me fazia querer ouvir, querer entender. Comemos em silêncio confortável por um tempo. Pela janela da cozinha, eu podia ver a casa da vizinha do outro lado da rua. Uma mulher sentada na varanda, lendo sob uma luminária. Aquela é a Dona Patel, Victoria disse, seguindo meu olhar. Ela está lá todas as noites, fica de olho em todo o bairro. Deve ser bom ter alguém cuidando, ou observando. E ponto final. A voz de Victoria estava seca. Ela definitivamente notou que você estava aqui na quinta à noite. E agora, hoje, meu estômago se contraiu. Isso é. Isso vai ser um problema? Para quem? Boa pergunta. Para Liam? Para Victoria? Para mim? Não sei, eu disse honestamente. Victoria esticou a mão pela mesa e tocou meu antebraço levemente. Apenas por um segundo. Não estou preocupada com a Dona Patel. Mas o toque dela permaneceu na minha pele muito depois de ela afastar a mão. Depois do jantar, Victoria me acompanhou até a porta de novo. A luz da varanda estava acesa, projetando o mesmo brilho quente da quinta-feira à noite. Obrigada, ela disse, por encontrá-lo, por trazê-lo para casa, por ficar. Obrigado pelo jantar. Estava muito bom. Ethan, a voz dela estava mais suave agora. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz isso? Acobertá-lo no trabalho, levá-lo para casa, arrumar a bagunça dele. Ele é seu mentor, mas por quê? Pensei nisso. A verdadeira resposta era complicada. Liam havia me acolhido quando eu era novo. Me ensinou coisas, abriu portas, mas, ultimamente, acho que continuo pensando que ele vai melhorar, que ele vai se resolver. Victoria assentiu lentamente. Eu também continuo pensando isso. Ela parecia tão triste naquele momento, tão cansada. Eu queria dizer algo que ajudasse, mas o que eu poderia dizer? Que o marido dela pararia de beber, que as coisas melhorariam. Eu não sabia se isso era verdade. Boa noite, Victoria. Boa noite, Ethan. Dirigi para casa pensando no jeito que ela tinha dito meu nome. O toque no meu antebraço. A solidão na voz dela quando ela falou sobre trabalhar de casa. E pensei na Dona Patel em sua varanda, observando os carros irem e virem, monitorando aí o bairro. O que exatamente ela estava monitorando? As mensagens de texto começaram a se tornar algo regular, não todos os dias, mas com frequência suficiente para que eu começasse a checar meu celular mais vezes, procurando pelo nome dela. O Liam está trabalhando até tarde de novo hoje. Só queria te dar um toque caso ele precise de uma carona. Ele chegou em casa em segurança ontem à noite. Obrigada pelo que você fez. Manhã difícil por aqui. Ele já ligou dizendo que estava doente. Você pode cobrir a reunião com os Morrison? Cada mensagem era prática, profissional. Mas, lendo nas entrelinhas, eu podia ouvir o cansaço,
o jeito que ela administrava tudo sozinha. Uma sexta-feira à tarde, meu celular tocou em vez de vibrar com uma mensagem. Ethan, a voz de Victoria estava tensa. Sinto muito por ligar, mas não sei mais o que fazer. O que aconteceu? O Liam deveria buscar a mãe dele no aeroporto há 1 hora. Ela está me ligando e eu não consigo falar com ele. O celular dele está desligado. Olhei para o escritório. A cadeira de Liam estava vazia, desde o almoço. Eu o encontro, eu disse, já pegando minhas chaves. Obrigada. Meu Deus, obrigada. Não posso sair do trabalho agora. Tenho uma apresentação para um cliente e a mãe dele está lá, sentada. Victoria, está tudo bem. Eu resolvo. Eu o encontrei em um bar diferente desta vez, um mais perto do aeroporto. Ele estava conversando animadamente com o barman, gesticulando com um copo de uísque meio vazio. Ethan, amigão! Ele sorriu de orelha a orelha quando me viu. O que você está fazendo aqui? Sua mãe, aeroporto. Lembra? A cor sumiu do rosto dele. Ah, merda! Ah, caralho! Que horas são? 4h30. Ela pousou às 3. Leon tateou o bolso atrás do celular, então pareceu se lembrar que estava sem bateria. Caralho, caralho, caralho! A Victoria vai me matar! Eu os levei para o aeroporto, onde encontramos a mãe dele sentada com a bagagem na área de desembarque, parecendo irritada, mas resignada, como se não fosse a primeira vez. Liam, querido, ela disse quando nos viu, você está com uma aparência terrível. Desculpe, mãe, crise no trabalho. Este é o Ethan, meu colega. Dona Reis era uma versão menor e mais velha do charme de Liam. Ela apertou minha mão com firmeza e me agradeceu por cuidar do meu filho. O jeito que ela disse isso me fez pensar o quanto ela sabia. Eu os levei para a casa dos reis, onde Victoria estava esperando na varanda. Ela abraçou a mãe de Liam calorosamente, mas capturei o olhar que ela deu a Liam por cima do ombro da mãe dele. Decepção, resignação. Aquele olhar me atingiu mais forte do que deveria. Mais tarde, naquela noite, Victoria mandou uma mensagem. Obrigada. De novo. Te devo um jantar. Você não me deve nada. Devo. Sim. E quero. Você está livre no domingo à noite? Encarei a mensagem por um longo tempo. Um jantar de domingo parecia diferente da refeição improvisada depois de levar Liam para casa. Mais intencional. Mas como o quê? Um encontro? Não, não um encontro. Apenas um jantar. Apenas um agradecimento. Claro. Devo levar alguma coisa? Só você. 7 da noite? Perfeito. Mas enquanto eu digitava aquela única palavra, me perguntei se algo naquela situação poderia realmente ser chamado de perfeito. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Passei mais tempo do que o normal me arrumando, trocando de camisa 2 vezes antes de me decidir por uma camisa de botão azul. Nem muito formal, nem muito casual. A casa dos reis parecia diferente à luz do dia, maior, de alguma forma. O gramado estava impecável. Carros caros nas entradas vizinhas pegavam o sol da tarde. Victoria atendeu a porta com um vestido verde que deixava os olhos dela mais escuros. O cabelo estava solto, caindo pelos ombros. Oi, ela disse, sorrindo. Pode entrar. A casa cheirava a alho e alecrim e algo doce assando no forno. Liam não estava em lugar nenhum. Onde está o Liam? Eu perguntei. Fim de semana de golfe com amigos da faculdade. Ele saiu hoje de manhã. Victoria me levou para a cozinha. É só nós. Só nós. As palavras pairaram no ar entre nós. A cozinha estava mais quente do que o normal, velas bruxuleando na bancada. Uma garrafa de vinho tinto já estava aberta, respirando ao lado de 2 taças. Eu fiz cordeiro, Victoria disse, checando algo no forno. Espero que você coma carne. Eu como de tudo. O cheiro está incrível. Ela serviu vinho para nós dois e tocamos as taças levemente. Aos bons amigos que aparecem quando são necessários. Aos bons cozinheiros que fazem valer a pena aparecer.
Victoria riu, e o som era mais leve do que eu tinha ouvido antes, menos cautelosa. Então, eu disse, encostado na bancada, sem trabalho hoje? Domingos são para viver de verdade, ou tentar lembrar como. Ela tirou o cordeiro do forno, e o cheiro me deu água na boca. Você pode pegar aqueles pratos? Nós nos movemos pela cozinha juntos facilmente, como se já tivéssemos feito isso antes. Victoria serviu a comida nos pratos enquanto eu reabasteci nossas taças de vinho. Natural, confortável, confortável demais. A mesa da sala de jantar estava posta com guardanapos de tecido e talheres de verdade, bem diferente da minha rotina de domingo de delivery e Netflix. Isso está incrível, eu disse após a primeira garfada. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Minha avó. Ela acreditava que cozinhar para alguém era como você mostrava amor. Victoria fez uma pausa, o garfo a meio caminho da boca. Desculpe, isso pareceu legal. Minha mãe mal conseguia preparar jantares congelados. Como ela era? Sua mãe? Eu contei a Victoria sobre crescer em Milwaukee, sobre minha mãe trabalhando em turnos duplos como enfermeira, sobre minha irmã que se tornou professora e se mudou para Portland. Tópicos seguros, histórias de família. Mas de alguma forma, enquanto o vinho desaparecia e as velas queimavam mais baixas, a conversa mudou. Victoria me contou sobre crescer em Connecticut, sobre pais que esperavam a perfeição, sobre a pressão para casar bem e manter as aparências. Às vezes, eu acho que é só isso que eu sou, ela disse baixinho. Uma aparência, a esposa certa na casa certa com os jantares certos. Você é mais do que isso. Ela olhou para mim através da mesa. Como você sabe? Porque do jeito que você cuida do Liam quando ele está bêbado, porque do jeito que você se preocupa por eu ter que acobertá-lo, porque do jeito que você percebe quando alguém está cansado ou solitário ou se esforçando demais. Mas eu não podia dizer nada disso. Eu apenas sei, eu disse em vez disso. Depois do jantar, Victoria sugeriu que nos sentássemos na varanda dos fundos. A noite estava quente para julho, e o quintal estava iluminado por pequenas luzes solares pelos caminhos do jardim. É lindo aqui atrás, eu disse. É meu lugar favorito na casa. Leon nunca vem aqui. Diz que tem muitos insetos. Ela se encolheu numa cadeira de vime com a taça de vinho na mão. E você? Você tem um lugar favorito? Honestamente, não estou no meu apartamento há tempo suficiente para ter um lugar favorito. Ainda está bem vazio. Você deveria mudar isso, fazer do seu jeito. Talvez. Não sou muito bom com coisas de casa. Victoria sorriu. Eu poderia ajudar. Se você quiser, sou boa em fazer com que os espaços se sintam como um lar. A oferta pairou entre nós, carregada de possibilidades que eu não queria examinar muito de perto. Isso é muito gentil da sua parte, eu disse com cuidado. Mas, mas nada. É que isso já é mais do que eu provavelmente deveria aceitar. Victoria pousou a taça de vinho. O que você quer dizer? Gesticulei ao redor da varanda, para a casa, para a situação em que estávamos sentados. Jantar, vinho, só nós dois enquanto seu marido está fora. As pessoas poderiam. As pessoas poderiam o quê? Ter a ideia errada. Victoria ficou em silêncio por um longo momento. E se não for de todo errado? Meu coração parou. Victoria, me desculpe. Ela se levantou rapidamente. Aquilo foi. Eu não deveria ter dito isso. Está tudo bem. Não está tudo bem. Você é colega de Liam. Você tem sido só gentil e prestativo. E eu estou aqui. Ela balançou a cabeça. Me desculpe. Eu me levantei também, chegando mais perto dela. Victoria, olhe para mim. Ela olhou. Na luz fraca das luminárias do jardim, seus olhos pareciam tristes, assustados e esperançosos ao mesmo tempo. Você não tem do que se desculpar, eu disse baixinho. Não tenho? Estávamos perto agora.
perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela, perto o suficiente para que, se eu esticasse a mão, pudesse tocar o rosto dela, perto o suficiente para que, se qualquer um de nós se movesse mais um centímetro, tudo mudaria. Eu dei um passo para trás. É melhor eu ir, eu disse. Victoria assentiu, mas ela parecia ter levado um tapa. Claro, sim, obrigada por ter vindo. A formalidade voltara à sua voz, a distância calculada. Eu a segui pela casa até a porta da frente. No hall de entrada, ela se virou para me encarar. Ethan, sim, nada aconteceu esta noite. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, uma decisão. Nada aconteceu. Eu concordei. Mas enquanto eu dirigia para casa, ainda conseguia sentir o perfume dela. Ainda via o jeito que ela tinha me olhado no pátio. Ainda sentia o peso das palavras que não havíamos dito. Nada aconteceu. Mas tudo havia mudado. A manhã de segunda-feira foi uma tortura. Eu sentei à minha mesa, fingindo trabalhar, mas tudo em que eu conseguia pensar era na voz de Victoria dizendo: "E se não for de todo errado?" Liam chegou por volta das 11, bronzeado e relaxado do seu fim de semana de golfe. "Ethan, como foi o fim de semana, parceiro?" "Bem, tranquilo." "Bom, bom. Ei, Victoria disse que você veio jantar domingo à noite. Foi legal da parte dela." Mantive meus olhos na tela do computador. "Ela cozinha muito bem. A melhor. Tenho sorte de tê-la." Ele se acomodou na cadeira em frente à minha mesa. "Ela parece gostar muito de você, sabe? Não para de dizer coisas boas." Meu estômago se revirou. "Ela é muito legal." "Ela é. Às vezes eu acho que." Liam divagou, olhando pela janela. "Às vezes, acho que ela merece alguém melhor que eu." A honestidade em sua voz me pegou de surpresa. "Liam, não, é verdade. Ela é inteligente, linda, paciente. Muito mais paciente do que eu mereço. E eu continuo." Ele balançou a cabeça. "Eu continuo dificultando as coisas para ela." "Então pare." Ele olhou para mim. "Não é tão simples." "Por que não?" "Porque." Liam ficou em silêncio por um longo momento. "Porque algumas coisas são mais fáceis de evitar do que de consertar." Naquela tarde, meu celular vibrou com uma mensagem de texto. "Obrigada pela noite de ontem, pelo jantar e por entender. Obrigado por cozinhar. Foi muito bom. Espero que ainda possamos ser amigos. Depois de tudo." Amigos! A palavra soava como um acordo, um porto seguro. Claro, sempre. Que bom. Fiquei preocupada de ter deixado as coisas estranhas. Não estranhas, apenas complicadas. Eu sei, me desculpe. Não se desculpe. Apenas seja cuidadosa. Você também. Foi assim que deixamos as coisas. Complicadas, mas cuidadosas. Mas 3 dias depois, meu celular tocou às 11h30 da noite. "Ethan." A voz de Victoria estava trêmula. "Me desculpe ligar tão tarde, mas eu não sei o que mais fazer." Eu já estava pegando meus sapatos. "O que houve?" "Leon está preso." As palavras de Victoria me atingiram como um balde de água fria. Eu já estava pegando minhas chaves, calçando os sapatos. "O que aconteceu?" Dirigindo embriagado. Ele furou um sinal vermelho no Malden Centro e houve um acidente. Ninguém se machucou, mas a voz dela falhou. "Ethan, eu não sei o que fazer." "Onde você está?" "Em casa. Eles me ligaram há 2 horas. Eu fiquei sentada aqui, olhando para o celular, e eu não consegui pensar em mais ninguém para ligar." Aquilo me atingiu mais forte do que deveria. Em seu momento de crise, ela havia pensado em mim. "Estou indo para aí", eu disse. "Você não precisa." "Já estou no carro." A ida até a casa de Victoria parecia diferente desta vez, urgente. Quando estacionei na entrada da garagem, ela estava esperando na varanda de pijama e um cardigã, o cabelo preso de forma bagunçada, sem maquiagem. Ela parecia jovem e assustada. "Obrigada por ter vindo."
Ela disse enquanto eu subia os degraus. Eu sei que é tarde. Não se preocupe com isso. Me conte o que aconteceu. Sentamos no sofá da sala, o mesmo onde eu havia ajudado a ajeitar Liam naquela primeira noite. Victoria se encolheu no canto, com os braços abraçando os joelhos. Ele estava em algum jantar de clientes. Me ligou por volta das 8, arrastando as palavras, dizendo que se atrasaria. Eu deveria ter. Eu deveria ter ido buscá-lo. A voz dela estava vazia. Em vez disso, fui para a cama cedo. Não queria lidar com aquilo. Victoria, a culpa não é sua. Não é? Quantas vezes eu permiti isso? Dei desculpas? Acobertei-o com a mãe dele, os amigos do trabalho? Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Quantas vezes eu te pedi para acobertá-lo? Eu não sabia como responder a isso. A polícia disse que ele bateu em um carro estacionado. Apenas arranhou, mas ele estava muito acima do limite. E havia garrafas vazias no carro dele, como se ele tivesse bebido enquanto dirigia. Meu estômago embrulhou. Meu Deus! Eles o manterão preso durante a noite. Eu posso pagar a fiança amanhã de manhã, mas. Ela balançou a cabeça. Eu não sei se deveria. O que você quer dizer? Eu quero dizer que talvez seja isso que precise acontecer. Talvez, se eu pagar a fiança, eu esteja apenas o protegendo de novo. Mas se eu não fizer. Ela enxugou os olhos com a manga do cardigã. Se eu não fizer, que tipo de esposa isso me torna? Eu queria estender a mão e tocar a dela, puxá-la para perto, dizer a ela que qualquer homem que a colocasse nessa situação não merecia sua lealdade. Em vez disso, eu disse: O que você acha que é certo? Victoria ficou em silêncio por um longo tempo. Acho que estou cansada de arrumar bagunças que não são minhas. Conversamos até o amanhecer, não sobre Liam, mas sobre todo o resto. Victoria me contou sobre os projetos de design gráfico que ela havia recusado porque Liam precisava dela disponível para a agenda dele. Sobre os amigos que ela havia perdido porque vivia dando desculpas para planos cancelados. Sobre os sonhos que ela havia abandonado para se tornar a esposa corporativa perfeita. Eu ia abrir meu próprio estúdio, ela disse enquanto a luz, cinzenta, começava a filtrar pelas janelas. Antes de conhecer Liam, tinha o plano de negócios, as reuniões com investidores agendadas. Aí, ele me pediu em casamento, e de repente eu estava planejando um casamento em vez disso. Você ainda poderia fazer isso. Poderia? Tenho 41 anos, Ethan. Estou fora do mercado há 8 anos. 41 anos não é o fim, e você é talentosa. Ela sorriu tristemente. Como você saberia? Me mostre. Victoria me levou para cima, a um pequeno cômodo que eu nunca tinha visto antes. O escritório dela. As paredes estavam cobertas com maquetes de design, paletas de cores, esboços. Era lindo, criativo, nada como a perfeição estéril do resto da casa. Isso é incrível, eu disse, examinando o design de um logotipo para uma livraria infantil. Por que você não faz isso profissionalmente? Porque Liam diz que o mercado está saturado, muito arriscado. Ela parou na soleira da porta, de braços cruzados. Ele provavelmente está certo. Ele não está certo. Ele está com medo. Do quê? De você não precisar mais dele. As palavras pairaram entre nós. Victoria olhou para mim por um longo momento. Então, caminhou até a mesa e pegou um protótipo de cartão de visitas. Victoria Reis Design. Ela leu em voz alta. Fiz isso há 3 meses, só para ver como ficaria. Parece perfeito. Parece? Sim. Ela colocou o cartão na mesa e se virou para me encarar. Estávamos sozinhos no escritório dela, cercados por seus sonhos, com o marido na prisão e a luz da manhã fazendo tudo parecer surreal. Ethan, eu deveria ir, eu disse rapidamente. Deixar você descansar um pouco. Mas enquanto eu me movia em direção à porta, Victoria parou no meu caminho. E se eu não quiser que você vá? Estávamos perto de novo. Perto demais.
Eu podia ver a exaustão em seus olhos, a vulnerabilidade que ela costumava manter escondida. Victoria, eu sei que isso está errado. Eu sei que é complicado, confuso e injusto com você. A voz dela era quase um sussurro. Mas agora, neste momento, você é a única coisa real na minha vida. Eu estendi a mão e toquei o rosto dela suavemente. Apenas por um segundo. Você é a coisa mais real na minha. Quase nos beijamos então. Quase cruzamos uma linha que não poderia ser desfeita. Mas no último momento, Victoria recuou. Não podemos, ela disse. Eu sei. Mas eu queria. Eu sei. Eu a deixei de pé em seu escritório, cercada por sonhos que ela nunca perseguiu e um cartão de visitas que ela nunca usou. Enquanto eu dirigia para casa, não conseguia me livrar da sensação de que tudo estava prestes a mudar. Leon não apareceu no trabalho na segunda, nem na terça. Na quarta-feira, nosso supervisor já estava fazendo perguntas que eu não podia responder. Emergência familiar, eu lhe disse. O que não era exatamente uma mentira. Victoria me mandou mensagens com atualizações ao longo da semana. Ela pagou a fiança de Liam na Cianzidat segunda de manhã, mas ele se hospedou em um hotel em vez de voltar para casa. Eles haviam conversado 2 vezes, conversas estranhas e irritadas sobre advogados, consequências e se o casamento deles poderia sobreviver a isso. Ele quer voltar para casa na quinta. Ela mandou mensagem na quarta à noite. Diz que está pronto para conversar. Como você se sente em relação a isso? Assustada? Irritada? Confusa? Do que você precisa? Preciso saber que, se as coisas piorarem, posso te ligar. Você sempre pode me ligar, mesmo que seja complicado, especialmente se for complicado. Na noite de quinta-feira, meu celular tocou. Ele está em casa, Victoria disse sem rodeios. Conversamos por 3 horas. Ele está. Ele está indo a reuniões do AA. Diz que quer mudar. Isso é bom. É mesmo? Quantas vezes já estivemos aqui antes? Eu não respondi porque ambos sabíamos a conta. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está bem com tudo isso? Sinto que vivo te puxando para a nossa confusão. Estou bem. Está mesmo? De verdade? A verdade era que eu não estava bem. Eu estava me apaixonando pela esposa do meu mentor. Eu estava mentindo para o meu supervisor sobre o paradeiro de Liam. Eu estava checando meu celular constantemente por mensagens de uma mulher que eu não podia ter. Estou bem, eu disse novamente. Liam quer te levar para almoçar, para te agradecer. Por tudo. Meu estômago se apertou. Você não precisa. Eu sei, mas talvez seja bom, para clarear as coisas. Ok, ok. Mas nada disso parecia certo. O almoço com Liam foi exatamente tão estranho quanto eu esperava. Ele escolheu um restaurante caro no centro, do tipo com guardanapos de tecido e garçons que reabasteciam seu copo de água antes que esvaziasse. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse depois que fizemos o pedido. E mais do que isso, eu te devo uma dívida que não posso pagar. Ele parecia melhor do que nas últimas semanas, mais limpo. Seus olhos estavam claros, suas mãos firmes. Você não me deve nada. Devo sim. Você me acobertou no trabalho, me levou para casa, cuidou da minha esposa quando eu não podia. Ele fez uma pausa. Quando eu não queria. O jeito como ele disse, cuidou da minha esposa, apertou meu peito. Victoria tem me contado o quanto você a ajudou. As ligações tarde da noite quando eu não voltava para casa. O apoio quando eu estava bêbado demais para lembrar meu próprio nome. Liam se inclinou para a frente. Isso não deve ter sido fácil para você. Foi tranquilo. Foi? Porque Victoria parece achar que você é. Ele buscou as palavras certas. Ela tem uma ótima opinião sobre você. Havia algo em seu tom que eu não conseguia decifrar. Gratidão? Suspeita? Um aviso? Ela é uma boa pessoa, eu disse com cuidado. Você tem sorte de tê-la.
Tenho, e quase a perdi. A voz de Liam estava baixa. Na noite em que fui preso, ela me disse que tinha desistido, que não podia mais me ver me destruindo. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Ele me falou sobre as reuniões do AA, o terapeuta que eles começaram a procurar, as mudanças que ele estava empenhado em fazer. Tudo soava genuíno, esperançoso, mas ainda havia algo em seus olhos quando ele me olhou, algo que me fez questionar o quanto ele realmente sabia. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem sentimentos pela minha esposa? A pergunta me atingiu como um soco. Eu larguei o garfo, a boca de repente seca. Liam, tudo bem, não estou bravo. Eu só preciso saber. Pensei em mentir, em me proteger, proteger Victoria, proteger a frágil estabilidade que Liam havia encontrado. Em vez disso, eu disse a verdade. Sim. Liam assentiu lentamente. E ela. Você deveria perguntar a ela. Eu perguntei. Meu coração parou. E então? E ela disse que você era um bom amigo que ajudou nossa família em um momento difícil. Nada mais. Alívio e decepção me atingiram simultaneamente. Victoria havia nos protegido. Mas Liam continuou. Ela também não conseguiu me olhar nos olhos quando disse isso. Sentamos em silêncio por um momento. Ao nosso redor, o restaurante zumbia com conversas e talheres tilintando, pessoas normais almoçando normalmente, sem o peso de segredos entre elas. O que acontece agora? Eu perguntei. Agora eu melhoro. Eu conserto o meu casamento. Eu me torno o homem que Victoria merece. E se você não conseguir? Leon encontrou meus olhos. Então, talvez ela mereça alguém que consiga. Não tive notícias de Victoria por uma semana depois daquele almoço. Sem mensagens, sem ligações, sem atualizações sobre Liam. O silêncio parecia intencional. Mas na sexta-feira seguinte, meu celular vibrou durante uma reunião tardia. Você pode vir aqui? Liam está em uma reunião do AA. Preciso conversar com alguém. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Depois de tudo o que havia acontecido, depois da conversa com Liam, depois da distância cuidadosa que estávamos mantendo, estarei aí em 20 minutos. Victoria me encontrou na porta de jeans e um suéter largo. O cabelo dela estava em um coque bagunçado e ela parecia ter chorado. Obrigada por ter vindo, ela disse, abrindo espaço para eu entrar. Eu sei que as coisas andam estranhas desde que seu marido perguntou se eu tinha sentimentos por você. Ela fez uma careta. Ele te contou sobre isso? Ele me disse que perguntou. Eu disse a verdade a ele. Victoria fechou os olhos. O que você disse? Que sim, eu tenho. E que ele deveria fazer a mesma pergunta a você. Ele fez. Eu sei. Ele me disse o que você disse. Estávamos no hall de entrada dela novamente, assim como naquela primeira noite. Mas tudo estava diferente agora. O ar entre nós estava denso com coisas que dissemos e coisas que não dissemos. Eu menti, Victoria disse em voz baixa. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Sobre o quê? Sobre o que você significa para mim. Sobre como eu me sinto quando você me manda mensagens, ou me liga, ou aparece aqui quando eu preciso de você. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu menti porque a verdade é grande demais, assustadora demais e tarde demais. Victoria, tenho 41 anos e nunca me senti assim por ninguém, nem mesmo por Liam quando estávamos namorando. Você me escuta, você me vê, você me faz sentir que importo. Eu me aproximei dela. Você importa sim. Para ele, não. Na verdade, não. Eu sou apenas. Sou apenas a mulher que mantém a casa dele limpa e os segredos dele guardados. O que você está dizendo? Victoria enxugou os olhos com as costas da mão. Estou dizendo que acho que estou me apaixonando por você e não sei o que fazer a respeito. As palavras pairaram no ar entre nós como uma confissão,
uma admissão de culpa, esperança e desespero ao mesmo tempo. Eu a abracei então, a puxei contra meu peito e a segurei enquanto ela chorava. Ela se encaixava perfeitamente em meus braços, como se sempre tivesse pertencido ali. Eu também te amo. Eu sussurrei em seu cabelo. Ela se afastou para me olhar. O que fazemos agora? Eu não sei. Não podemos fazer isso com ele, não agora que ele está se esforçando tanto para melhorar. Eu sei, mas eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Eu sei. Ficamos ali nos abraçando no hall de entrada dela, ambos sabendo que estávamos cruzando uma linha, mas incapazes de recuar. Finalmente, Victoria se afastou. Você deveria ir, ela disse. Provavelmente. Antes que ele chegue em casa. Certo, mas eu não me mexi, nem ela. Ethan? Sim? Você fica? Só por um tempo? Não precisamos. Podemos só sentar, conversar. Eu só. Não quero ficar sozinha agora. Então eu fiquei. Sentamos no sofá dela, tomando cuidado para manter a distância entre nós, e conversamos sobre tudo, exceto o que havíamos acabado de admitir um ao outro. Quando os faróis de Liam varreram as janelas da frente 1 hora depois, eu saí pela porta dos fundos como um adolescente se esgueirando. Mas, enquanto eu dirigia para casa, ainda conseguia sentir o peso da cabeça de Victoria contra meu peito. Ainda a ouvia dizendo que achava que estava se apaixonando por mim. Ainda sentia o gosto da promessa de algo que não poderíamos ter. A manhã de segunda-feira trouxe uma ligação do RH. Ethan, você poderia vir à minha sala um momento? Jenna Morales, nossa gerente de escritório, estava sentada em frente à diretora de RH, Patricia Wells, quando eu entrei. Meu estômago gelou. Por favor, sente-se. Patrícia disse: precisamos conversar sobre algo que chegou ao nosso conhecimento. Eu me sentei, tentando manter uma expressão neutra. Algumas preocupações foram levantadas sobre seu relacionamento com Liam Hayes e a situação familiar dele. Patrícia continuou. Especificamente, relatos de que você tem estado frequentemente ausente de eventos noturnos do trabalho, acobertando as ausências de Liam e passando tempo na casa dele. Quem relatou isso? Jenna pigarreou. Não foi um relatório formal, mas houve observações, ligações noturnas durante o horário de expediente, mensagens de texto, mudanças em seus padrões de trabalho que coincidem com as dificuldades de Liam. Eu estava ajudando um colega que estava passando por uma fase difícil. Agradecemos sua lealdade, Patrícia disse. Mas precisamos ser claros sobre limites apropriados. Leon é seu superior e qualquer aparência de impropriedade, seja com ele ou com seus familiares, pode comprometer a posição de vocês dois aqui. A mensagem era clara. Eles sabiam. Talvez não tudo, mas o suficiente. Eu entendo, eu disse. Bom, não estamos tomando nenhuma medida formal neste momento, mas queríamos ter certeza de que você está ciente de que sua presteza foi notada. Naquela tarde, liguei para minha irmã Rachel. Eu precisava conversar com alguém que me dissesse a verdade, mesmo que eu não quisesse ouvi-la. Você pode me encontrar para um café? Eu perguntei. Preciso de um conselho. Nos encontramos em um café tranquilo perto do apartamento dela. Rachel estudou meu rosto enquanto nos sentávamos com nossas bebidas. Você está com uma cara péssima, ela disse com a típica franqueza de irmã. Obrigado. O que está acontecendo? Eu contei a ela. Não tudo, mas o suficiente. Sobre a bebida de Liam, sobre Victoria, sobre as ligações e jantares noturnos e a crescente conexão entre nós. Eu omiti a parte de estar apaixonado por ela. Meu Deus, Ethan, Rachel disse quando terminei. Você está se ouvindo? O que você quer dizer? Você está tendo um caso emocional com a esposa do seu mentor. Não é um caso. Nós nunca. Físico não é o único jeito de trair. Rachel se inclinou para a frente.
Você guardou segredos para ela? Esperava pelas mensagens dela mais do que pelas de qualquer outra pessoa? Você ficaria bem se ela fizesse isso com outra pessoa e você fosse o marido dela? Cada pergunta atingiu como um soco no estômago. Não é tão simples assim. É exatamente assim que é simples. Você estava brincando de casinha com uma mulher casada enquanto o marido dela estava desmoronando. Como isso não é um caso? Eu olhei fixamente para minha xícara de café, incapaz de argumentar. Ethan, eu te amo, mas você precisa decidir que tipo de homem você quer ser, porque agora você é o cara que ajuda a destruir casamentos. Eu estava tentando ajudar. Estava? Ou estava tentando se aproximar dela? A máquina de café sibilou atrás do balcão. Alguém riu em uma mesa próxima. Sons normais em um lugar normal onde as pessoas não estavam dissecando suas falhas morais. Se ela te ligasse esta noite, Rachel disse baixinho, pedindo para você ir até lá, você tem certeza absoluta de que diria não? Olhei para o meu celular deitado virado para cima na mesa. Tela escura. Silencioso. Eu não consegui responder. 2 semanas depois, Liam anunciou que tiraria uma licença estendida do trabalho. Razões de saúde, Patrícia disse ao escritório, mas todos sabiam o que aquilo significava. Eu o vi uma última vez, antes que ele partisse, carregando uma caixa de itens pessoais de sua mesa. Ele parecia diferente, mais magro, mas de alguma forma mais firme. Vou entrar em um programa, ele me disse baixinho. Internato, 60 dias. Isso é bom, isso é muito bom. Victoria está me fazendo encarar algumas coisas. Sobre a bebida, sobre o nosso casamento, sobre. Ele fez uma pausa. Sobre as pessoas em quem nós dois nos apoiamos demais. O jeito como ele disse isso me fez pensar que ele sabia mais do que deixava transparecer. Cuide-se, ele disse, apertando minha mão. Ethan, obrigado por tudo. Depois que ele saiu, eu me sentei à minha mesa, olhando para a cadeira vazia à minha frente, o lugar onde meu mentor costumava sentar antes que eu ajudasse a desmantelar a vida dele. Naquela noite, eu vasculhei meu celular e arquivei minha conversa com Victoria. Não deletei. Eu não estava pronto para isso, mas escondi onde eu não veria o nome dela toda vez que olhasse para o meu celular. Por uma semana, não houve nada. Sem mensagens, sem ligações, sem atualizações, eu disse a mim mesmo que isso era melhor. Mais limpo, a coisa certa a fazer. Mas na noite de quinta-feira, sozinho em meu apartamento com a chuva batendo nas janelas, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Uma mala em uma varanda familiar, salpicada de chuva e abandonada. Abaixo, a luz da varanda está acesa se você ainda fala sério. O que você não disse? Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo. Victoria, mandando de um número diferente. A mala era do Liam. Ele, obviamente, tinha se recusado a levar quando ela a colocou para fora. Eu devia ter apagado a mensagem, bloqueado o número, ligado para a Rachel. Em vez disso, peguei minhas chaves. O caminho até a casa da Victoria pareceu que eu estava me movendo debaixo d'água. Tudo lento, surreal e inevitável. Passei pelo cruzamento onde virei pela primeira vez para o bairro deles, pelo posto de gasolina onde uma vez encontrei Liam cambaleando de tão bêbado no estacionamento. Quando estacionei na rua sem saída, a luz da varanda da Victoria estava acesa. A casa da senhora Patel estava escura, mas eu conseguia ver uma luz atrás das cortinas dela, sempre observando, sempre por dentro. Estacionei no mesmo lugar daquela primeira noite e fiquei com o motor desligado, a chuva tamborilando no teto. Pelo para-brisa, eu via a casa da Victoria. Luz quente nas janelas, a mala na varanda como uma declaração. Dessa vez tem que ser diferente. Eu sussurrei para mim mesmo, mas, mesmo enquanto dizia isso,
Eu já estava abrindo a porta do carro e pisando na noite molhada. Victoria abriu a porta antes que eu pudesse bater, exatamente como da primeira vez. Mas agora tudo era diferente. Ela parecia cansada de um jeito mais profundo, o cabelo solto pelos ombros. Usava o mesmo roupão de seda, mas a aliança pendia de uma corrente no pescoço dela, em vez de estar no dedo. Você veio, ela disse baixinho. Você sabia que eu viria. Ela se afastou para me deixar entrar. A casa cheirava a limão e tristeza e ao fantasma de tempos melhores. Sentamos no sofá da sala com um espaço cuidadoso entre nós. Pela janela, eu via a mala do Liam ainda na varanda. Ele foi embora hoje de manhã, Victoria disse seguindo meu olhar. Tivemos outra briga sobre o programa, sobre nós, sobre. Ela tocou a aliança na garganta. Eu coloquei a mala para fora quando ele se recusou a pegá-la. Disse a ele que não podia voltar até que levasse. Por quanto tempo ele vai ficar fora? 60 dias. Talvez mais. Ela puxou os pés para debaixo dela. Depende de quão sério ele está em mudar. E se ele estiver sério? Victoria me olhou com olhos que guardavam dor demais. Aí vou tentar lembrar por que me casei com ele. Conversamos até o amanhecer. Sobre Liam, sobre o casamento dela, sobre os limites que tínhamos cruzado e os sentimentos que não conseguíamos nomear. Ela me deu a camisa branca que eu tinha usado naquela primeira noite, lavada e dobrada como uma lembrança. Guardo-a como uma lembrança, ela disse, da noite em que alguém realmente nos apoiou, mas percebi que não posso seguir em frente enquanto me apego a ela. Ninguém se tocou além de um breve roçar de dedos quando peguei a camisa. Sem declarações de amor, sem promessas sobre o futuro. Apenas honestidade sobre o que tinha acontecido e o que não podia acontecer a seguir. Enquanto o sol começava a clarear o céu lá fora, Victoria me agradeceu. Não apenas por ajudar com Liam, mas por ser honesto o suficiente para me afastar quando as coisas ficaram muito íntimas. É um adeus, não é? Ela perguntou. Tem que ser. Eu sei. É que. Ela olhou em volta da sala de estar perfeita, da cozinha impecável, da vida que tinha construído e que parecia uma jaula. Eu só quero que você saiba que você me fez sentir real de novo, mesmo que tenha sido errado. Você é real. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Saí enquanto o bairro estava acordando. Algumas cortinas se moveram quando caminhei até meu carro. A senhora Patel apareceu brevemente na varanda sob o pretexto de verificar uma planta. Trocamos um olhar, sem acusações, apenas um entendimento silencioso. No trabalho, solicitei uma reunião com o RH. Sem entrar em detalhes, admiti que tinha borrado os limites enquanto tentava ajudar com a situação do Liam. Eles emitiram um lembrete formal, mas gentil, sobre conduta profissional, sem processos, sem confrontos dramáticos, apenas a papelada e uma anotação na minha ficha. Naquela tarde, Victoria mandou uma mensagem do número dela. Obrigada pela noite passada e por ser honesto com eles. Preciso focar na minha vida agora. Por favor, faça o mesmo. Eu digitei de volta. Você tem razão. Desejo o seu bem. A tela escureceu. Final. No mês seguinte, me joguei no trabalho. O substituto temporário do Liam era profissional, mas distante. O escritório parecia diferente sem o charme dele preenchendo os espaços entre as reuniões. Semana a semana, reconstruí minhas rotinas normais, sem telefonemas de madrugada, sem corridas de emergência pela cidade, sem mensagens que faziam meu coração disparar. Victoria mandou uma breve atualização. Ele está no programa. Está difícil, mas ele está tentando. Respondi de forma neutra. Fico feliz. Espero que você também esteja se cuidando. Estou trabalhando nisso, ela respondeu. Foi isso. Profissional, distante, do jeito que deveria ter sido desde o começo. A mensagem final veio um mês depois. Não precisamos mais de atualizações.
Acho que nós dois merecemos uma vida normal. Havia um pequeno emoji de luz da varanda no final. Sutil e agridoce. Mudei o nome do contato dela para VH e guardei meu telefone. Não apaguei a conversa, mas também não a li de novo. A vida seguiu em frente. Devagar, com cuidado, mas em frente. Meses depois, numa quinta-feira à noite tranquila que parecia muito com a primeira, eu estava voltando do trabalho para casa, mais tarde que o normal, cansado de um longo dia de relatórios e reuniões. Sem pensar, peguei o desvio para o bairro da Vitória. Memória muscular, talvez, ou algo mais profundo que eu não queria nomear. Estacionei na frente da casa dos reis e desliguei o motor. A varanda parecia diferente. Plantas novas, um capacho diferente. Mas a luz da varanda era a mesma, brilhando quente contra a da escuridão. Meu telefone estava em silêncio no console. Rolei meus contatos e parei em VH. Eu podia ver que a conversa ainda estava lá, arquivada, mas não apagada. Não a abri. Em vez disso, fiquei sentado no carro e pensei em tudo o que havia acontecido. O cheiro de uísque no hálito do Liam naquela primeira noite, a gratidão cansada da Victoria, a cozinha com cheiro de limão onde compartilhamos jantares e segredos, o peso dela nos meus braços quando ela chorou, a distância cuidadosa que mantivemos mesmo enquanto nos apaixonávamos. Eu podia imaginar batendo naquela porta, sendo convidado para entrar, sentando naquele sofá familiar, mas eu não me movi. Em vez disso, observei a casa da rua, vendo silhuetas se moverem brevemente atrás das cortinas, sem detalhes, sem contexto, apenas a certeza de que a vida estava acontecendo dentro daquelas paredes e eu não fazia mais parte dela. A luz da varanda piscou uma vez, depois estabilizou. Provavelmente apenas um timer automático, completamente inocente, mas ainda parecia carregada de memória. Girei a chave na ignição e me afastei devagar, lançando um olhar pelo retrovisor para a luz da varanda brilhante que ficava menor atrás de mim. Algumas portas você nunca atravessa, mas você ainda diminui a velocidade toda vez que passa por elas à noite, só para ver se a luz da varanda está acesa. Algumas noites, quando estou voltando tarde do trabalho, ainda pego aquele desvio. Ainda estaciono por um momento na frente de uma casa onde aprendi a diferença entre amor e lealdade, entre ajudar e permitir, entre o que você quer e o que você pode ter. A luz da varanda geralmente está apagada agora. As plantas são diferentes. Às vezes há um carro diferente na garagem, mas às vezes, só às vezes, aquele brilho familiar corta aí a escuridão. E por um momento, lembro-me de como era ser necessário para alguém que me via como mais do que apenas um rosto na multidão. Nunca paro, nunca bato, nunca mando aquela mensagem de madrugada que mudaria tudo de novo. Mas eu passo devagar por aquela casa na Cooper Lane e me pergunto se alguém lá dentro ainda pensa no homem que costumava deixar o marido bêbado deles e ficar para o jantar. Algumas histórias não têm finais. Elas apenas têm pausas silenciosas entre os capítulos que você viveu e aqueles que escolheu não escrever. Esta é a minha.